O Brasil, inclusive, tem um programa de bolsas muito bom. As bolsas, os valores não são muito bons, mas o programa é muito bom. E foi assim, ainda é, até hoje o Hubble é, digamos assim, o meu instituto, a minha segunda casa, né? Eu sempre vou lá, e ainda moro em Baltimore. E eu acho que nesse momento veio assim, voltou toda aquela vontade, né, que eu tinha de ser cientista. Agora sim eu virei uma blogueira oficial da revista, super interessante. Meninas nas Ciências. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um Meninas nas Ciências e hoje a gente vai conhecer um pouquinho da trajetória da professora Duília Fernandes de Mello. Obrigada, professora, por aceitar o convite de estar aqui com a gente e se apresenta para a gente, por favor. Bom, primeiramente, muito obrigada, né, a todos vocês aí da Meninas nas Ciências pelo convite. Eu sou a Duília de Mello, eu sou astrônoma, eu sou professora titular do Departamento de Física da Universidade Católica da América em Washington. E eu sou colaboradora da NASA há mais de 20 anos e é um prazer, então, estar aqui falando com vocês. Então, professora, como você disse, né, você é graduada em astronomia, você foi graduada em astronomia pela UFRJ, e como surgiu o desejo de realizar esse curso e quais foram os seus desafios durante a graduação que você lembra para contar para gente? Então, eu era daquelas crianças, né, que queria saber tudo, que fazia pergunta de tudo, por que isso, por que aquilo, queria saber como que as coisas funcionavam. Então, eu já era uma cientista desde criança e eu queria saber mais sobre o universo. E eu não sabia o suficiente, não aprendi o suficiente na escola, então eu decidi que eu ia ser astrônoma. Então foi isso que eu fiz, né, astronomia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu morava no Rio de Janeiro, então para mim foi assim, bom, porque era o único curso de astronomia na época que tinha no Brasil, era na UFRJ, hoje tem outros cursos também. E aí, assim, como desafios, né, durante o período da graduação, eu acho que a gente não sabe na graduação o que é realmente ser cientista, né? A gente está ali aprendendo a ciência, mas não está aprendendo a ser cientista. Então, esse acho que foi o maior desafio, né? Como que era conectar isso que a gente estava aprendendo com aquilo que a gente ia fazer depois, né? Então, isso eu aprendi durante a iniciação científica. Mas a gente só vai para a iniciação científica assim no terceiro ano, né? Sim. Então acho que esse que foi assim o maior desafio, foi tentar achar toda a motivação até chegar na iniciação científica. E aí depois eu tive certeza que era isso mesmo que eu queria fazer, porque eu adorei fazer iniciação científica, fiz iniciação científica no Observatório Nacional e eu digo para todo mundo que quer ser cientista que não tem jeito, tem que fazer iniciação científica. Isso é verdade, a iniciação científica é essencial. Ela abre completamente os olhos da gente de, nossa, é isso que acontece daquilo que eu estou lendo lá no livro. Exatamente. E você seguiu aí o seu caminho, né, para pesquisa, você realizou um mestrado em ciência espacial no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no INPE, e um segundo mestrado na Universidade do Alabama. E como foi aí decidir seguir essas áreas das ciências, né? Conta um pouco para a gente sobre esse período dos seus mestrados. Foram 2 períodos de mestrado, né? Então, como que foi essa experiência no Brasil e no exterior? Então, quando eu estava para terminar a graduação, né, eu já sabia que eu queria ser astrônoma profissional. E para ser astrônoma profissional, para ser cientista mesmo, tem que fazer mestrado e doutorado. Então, isso eu já sabia logo, entendi que era isso. Então, a ciência é uma carreira acadêmica, então tem que seguir os passos acadêmicos, né? E na época, quando eu fiz o meu TCC, né, que é a iniciação científica, eu já gostava de uma área da astronomia que chama radioastronomia, que a gente usa radiotelescópios, que são aquelas antenas parabólicas gigantes, para observar os objetos celestes. No caso, eram as galáxias que eu observava, né? Então, eu queria continuar nessa área, porque eu achava incrível a gente conseguir entender o que acontece numa outra galáxia através desses radiotelescópios, né? Então, era assim, absolutamente fascinada por isso.
Porque quando a gente olha é o óbvio, né? Você está vendo ali o negócio, você se pergunta, mas qual o processo físico aí da emissão de rádio, né? Eu achava isso incrível, eu queria saber mais, eu queria estudar isso. E quem tinha o radiotelescópio brasileiro era o INPE. Então foi uma decisão assim meio que fácil de fazer, de uma certa forma, né? Mas eu ainda assim tentei ir para a USP, fazer mestrado na USP, não fui aceita, ó. Então não tenho medo de rejeição, também não fui aceita na USP, fazer mestrado na USP, mas eu fui aceita no INPE, era isso mesmo que eu queria fazer, foi ótimo. E depois que eu terminei o meu mestrado no INPE, na verdade eu ainda estava terminando o mestrado no INPE, quando a minha orientadora de mestrado, que era a professora Zulema Abram, ela foi para a USP, porque o INPE teve um problema político dentro do INPE, em que o grupo de radioastronomia ficou dividido. Então, uma parte foi para São José dos Campos, onde fica a sede do INPE, a outra parte decidiu que ia ficar em São Paulo, porque tinha um centro de radioastronomia na cidade de São Paulo. Então, na verdade, não estudei em São José dos Campos, eu só ia lá fazer curso, eu ficava em São Paulo, nesse centro de radioastronomia, que hoje em dia fica na Universidade Mackenzie. Então, a professora Zulema, que era minha orientadora de mestrado, ela decidiu que ela ia para a USP, então ela não foi nem para São José dos Campos e nem ficou na Mackenzie, ela foi para a USP. E aí ela levou os alunos dela com ela. Então é aquela história, não fui para a USP, mas acabei indo para a USP. E aí lá, logo depois que eu terminei o meu mestrado, eu decidi que eu ia continuar e eu ia fazer o doutorado, né? E a minha professora, que era a professora Zulema, ela decidiu que a gente tinha um projeto que se eu quisesse eu podia fazer o doutorado com ela. Então eu comecei até a fazer o doutorado com ela, mas aí eu comecei também a notar que a antena de Atibaia, que é o radiotelescópio, já estava envelhecendo e que eu não ia aprender muito mais com aquilo, né? Então eu decidi que eu ia fazer o meu doutorado nos Estados Unidos. Então eu fui para a Universidade do Alabama, porque lá tinha um grupo de pesquisas que estudava os mesmos tipos de objetos que eu estudava, que eram galáxias em colisão, que eu usava o radiotelescópio para observar essas galáxias. E eu queria, então, estudar lá na Universidade do Alabama, onde tinha esse grupo que estudava galáxias em colisão. Mas aí, no meio do caminho, a vida acontece. No final, eu decidi que eu ia tirar apenas um mestrado na Universidade do Alabama, porque estava demorando muito a minha história lá no Alabama, e eu já tinha começado meu doutorado na USP. Então, valia a pena eu terminar o meu doutorado na USP. Então, eu terminei meu mestrado no Alabama, voltei para o Brasil, escrevi a minha tese, defendi meu doutorado. Então, foi assim que eu tirei o mestrado no Alabama também. Foi uma experiência incrível, né? Eu era também monitora lá no Alabama, então eu dava aula, eu era teaching assistant na universidade, era muito gostoso, gostava muito. Como foi essa experiência de poder dar aula logo assim no mestrado e estando no exterior? Foi absolutamente incrível. Eu acho que assim, o inglês, né, que a gente fica com medo, né? E eu perdi o medo. E eu tinha professores que eram estrangeiros também. Isso que é interessante também nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país de imigrantes, né? Então, e as universidades têm muitos professores estrangeiros, né? Então, isso desinibe a gente, que a gente vê que tem pessoas que falam até pior que a gente, né? Que tem um sotaque pior. Então, eu fiquei também muito empoderada com tudo isso. Eu acho que eu ganhei muito, assim, acho que foi, assim, uma fase importante, né, na minha carreira. Então, que eu decidi que eu gostava também de ser professora. Então, que eu já tinha, digamos assim, tendência a ser professora desde que eu era jovenzinha, porque quando eu era muito boa aluna de matemática, eu sempre dava aula para as minhas amigas na escola, né, de matemática. Então, eu sempre tive esse dom de dar aulas. Então, eu gostava e lá no Alabama ainda tive certeza que era isso mesmo que eu queria fazer. Então, quando eu voltei para a USP, eu defendi o meu doutorado na USP e eu sou muito orgulhosa do meu título de doutorado da USP e logo depois eu comecei a fazer, então, o meu pós-doutorado. E aí você fez
você continuou, né, na USP no seu doutorado, né, como você disse. Como foi esse retorno para o Brasil, a defesa, como é que foi esse processo? Pois é, aí nessa época eu já estava, então, quando eu fui para o Alabama, na verdade eu tinha saído da radioastronomia, né, porque eu tinha aquela história, o radiotelescópio tá velho, né, vamos aprender mais coisas, né, então eu tinha ido para essa parte da astronomia ótica. E aí eu, inclusive, tive um professor que foi meu orientador na USP, que é o professor Ronaldo Eustáquio de Souza, e eu aprendi tudo que eu sei, eu falo assim, tudo que eu aprendi de astronomia, aprendi com o professor Ronaldo. Foi um orientador maravilhoso. O professor Zulema, tudo que eu sei de radioastronomia, eu aprendi com o professor Zulema. Mas o professor Ronaldo foi assim o que me levou para o Laboratório Nacional de Astrofísica e me ensinou a observar com telescópio óptico. Então foi assim um passo muito importante na minha carreira também, ter essa outra formação, né, que eu não tinha. E aí foi assim fascinante a aprender todas as técnicas, né, e tudo. Claro que tudo muito difícil, né? Quando eu voltei do Alabama, eu tive só um problema, que era assim, eu tinha que escrever a minha tese de doutorado, né? Eu tinha o projeto já na cabeça, eu tinha os dados, né? Eu tinha só que colocar tudo junto, alinhavar tudo, interpretar, né? E escrever. Isso para mim foi muito difícil, porque eu tinha morado nos Estados Unidos 3 anos e o meu português estava péssimo. Então, para mim, eu acho que isso foi o maior desafio aí no final do doutorado, foi alinhavar tudo, escrever a tese, defender. Eu tinha pouco tempo, porque não tinha mais bolsa. Porque toda a minha vida eu sempre tive bolsa. Tive bolsa de iniciação científica, bolsa de mestrado e bolsa de doutorado. Eu fui bolsista do CNPq, eu fui bolsista da CAPES e eu fui bolsista da FAPESP. Então, ninguém paga para fazer doutorado nem mestrado, né? O Brasil, inclusive, tem um programa de bolsas muito bom. As bolsas, os valores não são muito bons, mas o programa é muito bom. Dá para a gente sobreviver, né? E aí eu não tinha mais bolsa, então era uma situação muito precária para mim quando eu voltei dos Estados Unidos eu tinha que defender o mais rápido possível, tinha esse problema do português estar ruim. Mas aí no final, com muita resiliência, ajuda de muitos amigos, minha família, minha irmã me ajudou muito, no final deu tudo certo. E como você estava dizendo, você foi para o seu pós-doutorado, né? Você passou por 3 períodos de pós-doutorado, sendo um deles no Chile, um no Brasil e um nos Estados Unidos. E qual foi a importância aí, né, desse período da sua formação? Hoje a gente vê, tipo, eu como pós-doc atualmente, tipo, o pós-doc ele virou meio que um limbo pra gente. Como era isso na época que você fez, né? O pós-doc é, na verdade, digamos assim, um refinamento da carreira, né? Então, você já é um especialista quando você defende o doutorado, né? Mas aí depois você tem que ficar produtivo, né? E o pós-doc serve para isso, serve para você terminar certas coisas que você fez no doutorado, ou se você vai mudar de área também, mudar um pouco, se quiser, e demonstrar independência científica, porque uma coisa é você fazer um doutorado, você ainda tem um supervisor que está se responsabilizando pelo que você está escrevendo, né? Mas a partir do momento que você corta o cordão umbilical aí com o supervisor, com o orientador, né, você tem que demonstrar essa independência científica. Então, para isso que serve o pós-doc. Os meus 3 pós-docs são muito diferentes um do outro. O primeiro pós-doc, eu queria e sempre quis ir para o Chile. Eu queria porque eu achava assim, eu já tinha observado no Chile já, né, algumas vezes. E o Chile sendo assim um centro de astronomia mundial, né, e eu não conhecia ainda muitos astrônomos chilenos, então eu tinha essa curiosidade de conhecer a comunidade chilena. Eu queria mesmo até fazer parte da comunidade chilena. Então eu decidi que eu ia fazer um pós-doc no Chile. E eu tinha um namorado que ia para lá também, então já estava assim tudo mais ou menos que alinhavado, né? Aí eu consegui uma bolsa da FAPESP para ir fazer um pós-doc no Chile. E era para fazer num observatório no Chile, um observatório americano. E eu fiquei apenas um ano no Chile, um ano e pouco no Chile fazendo o pós-doc. Eu poderia ficar mais um ano, mas eu decidi que o que eu queria aprender eu já tinha aprendido.
eu já estava com os meus colaboradores chilenos, o meu namorado já tinha voltado para a Europa. Porque lembrar que a gente tem a vida aí junto com a gente, né? A gente não é só cientista, né? Exatamente. Então, eu queria ficar de novo mais perto da minha família também, porque eu já tinha morado nos Estados Unidos, tinha morado em São Paulo, e minha família é do Rio, né? Então, eu queria ter essa oportunidade também de voltar para o Rio. E aí tinha uma oportunidade de fazer pós-doc no Observatório Nacional, que foi onde eu fiz a minha iniciação científica. Então, era assim, mais ou menos que é uma volta a casa, né? E eu amo de paixão o Observatório Nacional. Então, fui para o Observatório Nacional, fiz um projeto grande com o Observatório Nacional, chamava Bolsa de Recém-Doutora, do CNPq. Uhum. Então, eu fiz, nós ganhamos, o projeto ganhou dinheiro para uma bolsa de recém-doutor, e eu me juntei, então, ao grupo, que o meu colaborador era, inclusive, o Márcio Maia, que faleceu há pouco tempo, e o Márcio sempre foi, assim, muito amigo, querendo sempre me suportar, me ajudar, né, em tudo que eu precisasse. Então, chegou, eu fui, e a gente fez um projeto lindo, que é um dos projetos que eu mais gosto, que eu já fiz, que era um projeto para observar novamente galáxias em colisão, mas para tentar entender a diferença lá nas populações estelares, com uma amostra bem definida de galáxias isoladas e galáxias com companheira, que era uma coisa que não existia muito isso na época. Então, foi bem bacana. A gente ganhou, então eu podia ficar 3 anos fazendo esse pós-doc com o Observatório Nacional. Mas aí, o Brasil caiu na ribanceira. Parece até déjà vu, né? E eu recebi uma cartinha do CNPq dizendo que aqueles 3 anos, ia só virar 1 ano e meio. Ou que eles iam cortar a bolsa pela metade e eu continuaria recebendo por 3 anos. Eu quase tive um ataque, né? Isso, eu tinha acabado de ir para o Chile, eu tinha descoberto a supernova, estava assim numa época da carreira, assim, decolando. Como assim? E as contas vão cortar pela metade também? Aí eu decidi começar a procurar emprego fora do Brasil. E aí foi quando eu vim fazer o pós-doc no Instituto do Telescópio Espacial Hubble, em 1997. Então, essa notícia chegou no início de 97, em janeiro de 97, e em abril eu já estava nos Estados Unidos. Então, foi por isso que eu vim fazer um outro pós-doc. Então, eu não terminei. Então, quando eu falo 3 pós-doc, na verdade, 2. Se contar o número de anos, né? E eu fui, então, fazer o pós-doc no Instituto do Telescópio Espacial para trabalhar num projeto bem completamente diferente de tudo que eu tinha feito antes. Então, foi, assim, um desafio incrível que eu adorei. E conta pra gente como é que foi para você esse desafio e, além disso, estar, né, como um bolsista na NASA. Pois é, a forma como funciona, né, o Hubble, ele pertence à NASA, mas ele é administrado porque a gente chama de uma associação de universidades. E a universidade, que é a universidade hospedeira do Instituto, é a Johns Hopkins. Então, eu ficava minha sala mesmo. No primeiro ano era no Instituto do Hubble, nos outros 2 anos foi na Johns Hopkins, e sempre era assim. O primeiro ano você ficava no prédio do Hubble, nos outros 2 anos você ficava no prédio da Hopkins. Que é em frente, né? Não é que é longe, não. Então, você vai atravessar uma ruazinha. Mas, enfim, o projeto, então, que me contratou era um projeto que chamava Starburst 99. Era para fazer um código de populações estelares para as galáxias que estão tendo um surto de formação estelar. E aí, era uma equipe grande, nós éramos 5 pós-docs, ainda tinha estudante também. E era, assim, muito desafiador o projeto mesmo era desafiador, né? Então foi fascinante ter tido essa oportunidade, realmente mudou a minha carreira, né? Sou muito grata a todos que me ajudaram e me deram essa oportunidade. E foi assim, ainda até hoje o Hubble digamos assim, o meu instituto, a minha segunda casa, né? Eu sempre vou lá, ainda moro em Baltimore, onde fica o Instituto Hubble.
Então ainda é assim, muito, muito gostoso ter essa conexão com o Instituto do Hubble. E além dos seus períodos de pós-doutorado, né, você também passou um período de livre docência na Universidade da Suécia. E como foi essa experiência para você? Quais atribuições você tinha aí nesse período de livre docência? Então, o que acontece foi que eu fui... Então, eu ainda era pós-doc no Hubble, né? Então, eu tinha... Novamente, lembra do namorado, né? Eu casei com aquele namorado. E ele é sueco. Então, nós casamos, inclusive, nos Estados Unidos. Ele veio para os Estados Unidos, a gente casou, ele ficou um tempo aqui, mas aí ele era professor lá. E ele era professor na Universidade de Chalmers, dentro do Rádio Observatório, que onde fica o telescópio, o radiotelescópio da Suécia, que chama Onsala. E aí eu estava procurando por oportunidades, porque a gente precisava resolver, né? A gente fala de problema de dois corpos, né? Precisava resolver essa história do marido lá, eu cá, não sei das quantas. Né? Então eu comecei a procurar oportunidades na Suécia e ganhei um convite da Universidade de Chalmers para ir para lá, até era uma bolsa de balanço de gênero para aumentar o número de mulheres nas engenharias e ciência. Olha só, eram 9 meses de bolsa. E aí eu vi que era assim uma porta aberta para eu tentar conseguir uma carreira na Suécia, né? Então eu fui, eu inclusive ainda tinha vários meses do meu pós-doc do Hubble, mas aí saiu a outra bolsa, eu não podia adiar, e eu queria já resolver esse negócio do problema dos dois corpos, e fui para a Suécia. Então eu fui para a Suécia em 1999, e eu fui com a intenção mesmo de melhorar o número de mulheres. Eu dei 12 palestras nesses 9 meses, em escolas, na universidade, sempre tentando motivar a jovem, a criança, a menina, né, a seguir carreiras nas áreas de tecnologia. Então, logo que eu cheguei na Suécia, eu vi que eu podia aplicar para um posto que é financiado pelo CNPq deles, da Suécia, e que depois vira um cargo de professor na universidade. Então, a universidade, claro que tem que concordar com isso, e a universidade concordou. Então, eu ganhei, e é super competitivo, eu ganhei esse cargo, então, que depois você virava professor. Mas a Suécia, ela é um país muito diferente do que a gente pensa, até do que a gente, digamos assim, imagina, né? E eu não me adaptei muito à Suécia. Eu achei a Suécia que eu não estava... Eu me sentia muito absorvida pela Suécia. Eu não sentia que eu ganhava muito na Suécia. Então eu decidi que eu e meu marido, né, nós decidimos que era melhor a gente morar num país neutro. Então nós voltamos para os Estados Unidos. Então foi assim. Aí eu defendi a minha livre docência na Suécia. Então eu sou livre docente, chama docent em Suécia, que está parecido com a palavra em português, né? Eu defendi então a minha livre docência na Suécia, mas aí eu não continuei como professora lá e vim para os Estados Unidos para trabalhar na NASA. E atualmente você é professora titular no Departamento de Física da Universidade Católica da América em Washington e vice-reitora, né, de Estratégias Globais. O que você acha que falta para mais mulheres ainda ocuparem os cargos de chefia? Você falou aí desse período que lá da Suécia estava precisando de mais mulheres. O que ainda falta ainda, né, para ter mais mulheres agora que a gente fala nos cargos de chefia? Então, por que falta cargos de chefia, mulheres de cargos de chefia? Então, depois que eu voltei da Suécia, né, eu fui para a NASA, e eu fui trabalhar na NASA Goddard, e lá eu já era afiliada à Universidade Católica. A Universidade Católica tem um instituto dentro da NASA, em que tem professores. Na época eu era professora adjunta, depois eu virei professora
titular, né, da universidade. Fiz concurso, passei, fui promovida, e virei professora titular. Depois que eu virei professora titular, eu decidi que, sempre falando de que precisamos de mais mulheres nas lideranças, eu falei assim, bom, está na hora então de assumir um cargo de liderança, né? E aí eu conheci o reitor, que era um novo reitor que a universidade tinha. Ele queria levar a universidade a um nível maior de pesquisa. Então, eu, como sou uma pesquisadora conhecida, né? Eu então ele queria que eu ajudasse a universidade nesse aspecto a crescer em termos de reconhecimento científico. Então, eu fiz isso, eu aceitei, então, o convite dele de ser vice-reitora. Na época, eu era vice-reitora de avaliação, e depois eu virei vice-reitora de estratégias globais. Como vice-reitora de estratégias globais, o que eu faço é a internacionalização da universidade, né, tentando levar a universidade para outros países e tentando trazer também pessoas de outros países para a universidade. Por que falta mulher na liderança? Falta, né? Falta mulher na liderança, então, mas a gente precisa dar também um exemplo, né? Foi por isso que eu fui para a liderança. Que eu acho que é muito conveniente, né, a gente sentar e ficar assim, falta mulher na liderança, falta mulher na liderança. Mas ninguém quer ir botar a mão na massa, né? Então vamos botar a mão na massa para ver se melhora, né? E é isso que eu estou fazendo atualmente. E como você já havia comentado anteriormente, você foi responsável por descobrir a supernova em 1997D no Chile, e a observar galáxias em colisão. Conta pra gente como é que foi que você chegou a essa descoberta e que importância teve para você e para sua carreira, né? Então, essa supernova, ela está em uma outra galáxia, né? Ela é uma dessas galáxias do meu projeto com o Observatório Nacional, no Rio, né? E eu estava observando, então, galáxias em colisão, comparando as galáxias em colisão com as galáxias que não estão em colisão. E aí, ao observar uma dessas galáxias, eu notei que tinha uma estrela a mais no campo de observação. Assim, gente, estou no lugar errado, né? Porque eu tinha uma pinha do lugar. E aí eu mexo, viro, volta, não sei o quê. No final, eu me convenci que eu não estava no lugar errado, mas que eu deveria, então, tentar saber o que era aquilo que estava ali, né? Aí eu passei um instrumento em cima desse objeto a mais, e aí, na hora que o resultado saiu, eu vi que não era o que era o esperado, né? Não era nenhuma estrela da Via Láctea, porque a galáxia está no fundo, né? Então, as estrelinhas que a gente está vendo são as estrelas da nossa galáxia, né? A galáxia em si não dá para ver porque ela é muito fraquinha, né? E essa outra estrela, que parecia tão forte quanto uma estrela da Via Láctea, era, então, uma estrela da galáxia que tinha explodido. Por isso que estava tão forte, por isso que parecia até uma estrela da Via Láctea. Então, esse foi um momento muito interessante, né, na minha carreira, e quando você fala assim da importância que teve, né, para a minha carreira, porque eu acho que quando a gente começa a fazer os pós-docs, a gente está querendo arrumar emprego, né, querendo uma decisão aí na carreira, a gente começa a esquecer até por que a gente virou astrônomo, por que a gente escolheu essa carreira. E eu acho que nesse momento veio assim, voltou toda aquela vontade, né, que eu tinha de ser cientista, mostrou como que eu sou, como é que eu tenho essa habilidade de fazer perguntas e de tentar achar soluções, né? E isso aí que foi uma iniciativa minha ali da supernova de tentar. Eu podia ter deixado para lá, né? E não ter ligado para aquele negocinho que estava ali, continuar o trabalho ou mudar de alvo e para uma outra que não tinha complicação. Mas não, eu fui lá e queria saber o negócio, o que é isso que está fazendo aí? Então, eu acho que isso demonstra também toda a minha vibração com a ciência. E então, foi importante para mim porque realmente me mostrou a beleza da ciência que eu estava esquecendo. E eu nunca mais esqueci depois desse momento. Então, acho que isso que foi um momento, assim, digamos, de virada na minha carreira. E como você vê a relação de homens e mulheres na existente e na área, né, da STEM? E o que você acha que ainda falta para melhorar, né, o ambiente dessa área para mais meninas quererem cada vez mais ingressar?
As mulheres são minorias em algumas áreas, né, da STEM, né? Sim. Não são todas, né? Mas o que a gente chama de ciências duras, né, onde a mulher tem menos mulheres, né? Isso não é uma coisa do Brasil, isso é uma coisa mundial. E é difícil até de tentar entender, porque eu acho que o fator que leva a isso é diferente em cada país. Porque os países são muito diferentes culturalmente, então não justifica o mesmo fator para todos os países. Sim. Então, quando a gente começa a entender, por exemplo, na Suécia, por que tem menos, né? Um outro motivo porque na Suécia tem menos do que por exemplo, na Argentina, ou de que por exemplo, nos Estados Unidos, ou no Brasil. Então, são culturas muito diferentes, com motivos muito diferentes, que levam a mulher ser minoria na ciência. Em certos países, por exemplo, como na Itália, né, a mulher não é minoria, por exemplo, nas ciências, em nenhuma das ciências, mas ela é minoria nas lideranças da ciência. Então, elas não chegam nem a professora titular, elas ficam sempre na área de assistente. Então, se você olha na área de assistente, na Itália tem muitas mulheres, mas não tem mulheres professoras titulares, poucas. Então, tem as suas peculiaridades em cada país, né? Na Suécia, por exemplo, um dos motivos é porque as meninas têm que escolher a área delas que elas querem seguir muito cedo. Então, elas têm 10, 11, com 12 anos, elas já têm que saber se elas querem seguir uma área que vai ter muita matemática ou que não vai ter. E aí, muitas delas acabam fazendo o que a menina está fazendo, e aí acaba não optando por carreiras que são nessa área. Então, é sempre aí, na hora que descobre que quer fazer aquilo, é tarde demais, que não estudou a matemática o suficiente para seguir carreiras na área de engenharias e ciências. Então, isso aí que é o que leva o problema principal na Suécia. Então, cada país é um pouquinho diferente, né? Então, eu acho que é a sociedade que tem que tomar atitudes, né? A Suécia, por exemplo, decidiu que ela ia tomar tanto que eu fui para lá para isso, né? Já tem mais de 20 anos que eu fui. Mudou na Suécia? Ainda não, mas isso demora gerações até para mudar. Já algumas coisas a gente já começa a ver. Já tem uma geração mais jovem de mulheres nas ciências, na Suécia e nas engenharias, mas ainda pouco. Então, é sempre muito lento o avanço das mulheres, né? Mas isso não quer dizer que a gente não deva tentar, né? Então, continuar tentando a melhorar o número de mulheres. Eu acho que ciência é para todo mundo, engenharia é para todo mundo, e basta gostar e fazer. Agora, até a palavra gostar também é bem complicado, né? Porque a menina, ela não é acostumada a fazer coisas, né, quando ela é criança, que depois vai engatilhar ela a gostar dessas carreiras. Então, ela acaba não sendo motivada desde criança a seguir passos que vai levá-la a carreiras científicas ou engenharias. Então, isso aí é um problema muito sério. Então, a sociedade mesmo tem que ter conversas sobre isso e fazer isso que a gente está fazendo hoje, né? Que é mostrar mulheres para as meninas que elas podem fazer tudo que elas queiram fazer. E tem uma coisa muito interessante, você comentou, tipo, as meninas realmente não são estimuladas. Então, às vezes começa dentro de casa. Você não é estimulada a talvez brincar com cubos, fazendo aquelas montagens de blocos, ou coisas simples que podem estimular uma menina a querer ser uma engenheira, porque ela gostava de montar blocos. Então, às vezes, coisas simples que você pode fazer em casa para estimular as crianças e acaba passando desapercebido por uma questão da sociedade mesmo. Exatamente. E você faz divulgação científica há alguns anos já tendo sido coordenadora do projeto Mulheres das Estrelas, para incentivar meninas a seguirem aí suas carreiras científicas desde 2016. E conta pra gente como é que são os objetivos desse projeto, as ações realizadas por ele.
Então, em 2016, tem uns anos na vida da gente, são assim anos marcantes, né? Em 1997, tudo na minha vida aconteceu em 1997. Depois, tudo na minha vida aconteceu em 2016. Então, 2016 foi um ano assim bem interessante na minha carreira. Foi quando eu fui promovida a professora titular. Foi quando eu decidi virar vice-reitora. E foi quando eu fiz o projeto Mulher das Estrelas. Então, esse projeto, ele é, na verdade, uma consequência de toda a divulgação científica que eu faço há mais de 30 anos, né? Porque eu faço divulgação científica desde que eu tinha 19 anos, porque eu já comecei a fazer divulgação científica no segundo ano da faculdade, que a gente saía com os telescópios e ia para as praças do Rio de Janeiro para mostrar o céu, né? Então, isso aí, eu já trabalhava numa escolinha que chamava, era um projeto que chamava Criança Ensina Criança em Encontros com a Natureza. Eu ensinava ciência para as crianças ensinarem ciências para as outras crianças. Então, isso era na escola municipal lá no Rio. Então, gente, isso é muito tempo atrás, é 1983. Muito tempo, né? Então, a divulgação científica, né, ela é muito motivadora também, porque a gente vê a resposta, né, da pessoa que não entendia aquilo antes e ela começa a entender, né, aquilo. Então é muito, muito bonito ver isso, né? Desde que você faça um bom trabalho, explique direitinho. Também tem isso, né? Então, em 2016, eu comecei a pensar como que eu ia dar de volta para o Brasil, né? Porque lembra que eu falei, eu fiz bolsa da CNPq, bolsa da CAPES, bolsa da FABESP. Como que eu dar de volta para o Brasil toda essa educação maravilhosa que o Brasil me deu? Estudei em universidade pública, universidade estadual, né? Como que eu dou de volta para a sociedade brasileira, né? E aí o projeto Mulher das Estrelas é isso. Sou eu dando de volta, intelectualmente dando de volta para o Brasil, tudo que o Brasil deu para mim. Então, eu vou ao Brasil a motivar as meninas a procurar as duílias nas escolas e tentar motivá-las a estudar ciência. E mesmo que, eu sempre falo isso também, a gente não quer milhares de astrônomos, não. A gente quer milhares de astrônomas também, não. A gente quer homens e mulheres que gostem de ciência, que valorizem a ciência. E aqueles que têm o dom de ciência, que sigam a ciência, ou as engenharias, né? Então, e mostrar também para as pessoas que têm um pouco de receio de seguir ciência, que engenharia é uma carreira maravilhosa que anda junto com a ciência. Então, é sempre essa a intenção do projeto Mulher das Estrelas. E já impactou muitas, milhares de jovens e crianças, eu já dei muitas palestras, eu continuo dando até hoje, principalmente agora que virou muito, o acesso é muito maior por causa da internet, né? Então, o projeto Mulher das Estrelas já tem muitos resultados. E entre as suas contribuições para a divulgação científica, você já foi colunista da revista Super Interessante, do jornal o Globo. Também escreve a coluna Mulheres das Estrelas, na revista Galileu. E, além disso, é autora de artigos e de 3 livros voltados para o público infantil e juvenil. E como é para você dialogar com esse público? E, na sua opinião, o que nós podemos esperar dessas novas gerações, né? Que a gente tanto tenta inspirar, o que pode vir por aí? Então, tudo começou porque eu fui para a Suécia. Quando eu fui para a Suécia, eu comecei a perder o vínculo ainda mais com o Brasil. E eu queria, de uma certa forma, manter, por exemplo, o meu português, a escrita, né? Eu queria manter tudo isso. E aí eu tinha um colaborador que era um jornalista, o nome dele é Dante Greco. O Dante era a jornalista, na época era a revista que chamava Globo Ciência, que depois virou a revista Galileu. E a gente escrevia muita coisa em parceria. O Dante tinha me entrevistado para fazer, quando eu descobri a supernova em 1997D. Então, o Dante já era amigo meu desde 97, agora nós estamos no ano 2000. Então, eu decidi que eu queria continuar, então, fazendo divulgação científica no Brasil para manter essa conexão com o Brasil, né?
Aí teve uma hora que o Dante virou para mim assim, Duília, por que você não escreve um livro? Aí é a melhor maneira de você manter o seu português. E aí eu escrevi. Aí eu tentei publicar meu livro. E eu recebi um monte de não. Eu não consegui publicar meu livro. Então, as editoras não respondiam, ou não estavam interessadas, nada disso, né? Aí o Dante falou assim: olha, Duília, eu acho que você devia mostrar o seu livro para um cara que vai te dar uma opinião que não seja ele, né? Porque ele já me conhecia, né? E aí ele me deu o nome, o contato do editor-chefe da revista Super Interessante, que eu não conhecia, né? Aliás, eu não conhecia nem a revista, porque não tinha na minha época. E eu já não morava no Brasil há alguns anos, né? Aí eu conheci o Denis Burgarella, que era o editor-chefe na época, e eu mandei então por e-mail para ele o rascunho do meu livro, né? Porque livro a gente escreve, não está pronto, né? Aí ele mandou o livro de volta para mim e falou assim: Duília, você tem jeito de blogueira anarquista. Assim, gente do céu, o que é isso? Não sei nem o que é blogueira, muito menos que é blogueira anarquista. Nós estamos falando do ano 2000, 2001, 2002. O que é isso? Não sei nada disso, blogueira anarquista. Aí eu comecei a ver o que era, né? Não tinha certeza. Aí eu vi que tinha o Orkut, lembra do Orkut? Lembro, eu usei Orkut. Aí eu falei assim, pô, Dante, mas se eu escrever os negócios, se eu escrever blog, aonde que eu coloco? Ele falou assim, olha, Duília, aqui no Brasil é o UOL. Eu falei assim, nunca tinha ouvido falar de UOL. O que é o UOL, gente? Aí ele me deu lá o link, eu escrevi no UOL, fiz o blog Mulher das Estrelas, o primeiro blog Mulher das Estrelas. Aí, bom, né? Quem que vai ler isso? Eu falei para ele, vai ficar aí solto, né? Ele disse, não, vai lá no Orkut. Eu falei, o que é Orkut? Vai lá no Orkut e faz propaganda. Aí eu fiz propaganda no Orkut. Aí vem aquele monte de gente, né? E aí já começa a passar os anos, né? E aí nós já estamos falando, eu já tinha saído da Suécia, já estou aqui de volta nos Estados Unidos, né? Aí eu decidi que eu ia começar a publicar parte do meu livro, então, no blog. E aí o blog logo vira um sucesso e eu ganho 1.000 seguidores, que na época era muitíssimo, né? Aí eu escrevi um e-mail pro Denis da Super Interessante e falei para ele, olha aí, ó, vou celebrar, já tenho 1.000 curtições no meu blog da UOL. E aí ele me contratou para ser blogueira da revista Super Interessante com o blog Mulher das Estrelas. E aí foi o momento também de transformação da minha carreira, porque agora sim eu virei uma blogueira oficial da revista Super Interessante, que na época nem caía a ficha o impacto de tudo isso, e hoje eu vejo o impacto que teve, que tem muitos jovens que hoje já são astrônomos profissionais, doutorandos, que leram aquele blog inicial da Mulher das Estrelas, lá no meados dos anos 2000. Então é assim, é uma longa carreira de divulgação científica que já está dando muitos frutos, né? Bom, e é cada dia uma experiência nova, né? Então, depois eu virei colunista da revista Galileu, né? E eu sou colunista da revista Galileu agora já há uns 4 anos, junto com duas mulheres, que é a Ana Carolina Posses e a Geisa Ponte. Nós três somos colunistas da Galileu há 4 anos. Elas já são minhas seguidoras, elas são estudantes de doutorado, e elas são, então, já a segunda geração, né? Isso é muito bom. Ver cada vez mais o projeto seguir, né? Que é não só começar, mas ver a continuidade das coisas sendo feitas. E ao longo da sua carreira, você foi agraciada com vários prêmios importantes, como a Ordem de Rio Branco. E hoje eu gostaria de destacar alguns prêmios voltados para as mulheres. Você foi reconhecida como uma das 10 mulheres que mudam o Brasil pela Barnard College, em 2013.
listada como uma das 17 mulheres que fizeram a diferença pela UOL em 2017. E mais recente, você participou da lista da Forbes Brasil, que reúne grandes nomes aí de várias cientistas que atingiram sua maturidade com mais poder e mais relevância e influência do que quando eram jovens, né? Esse contraste. E, na sua opinião, qual a importância dessas premiações que colocam as mulheres em destaque? Acho muito importante, porque quando a gente é premiado, né, a gente ganha, digamos assim, um certo respeito, né? Você mostra, assim, a senioridade daquela pessoa, né? Então, quando eu ganhei um prêmio do Barnard College, na verdade, não foi um prêmio, né? Foi um reconhecimento. Você entra com uma lista, né? Mas foi, assim, maravilhoso, porque quem me nomeou foi o embaixador do Brasil. Uau! E o Mauro Vieira, que era o embaixador do Brasil. A Barnard College, ela é uma universidade dentro de uma universidade, que é uma cidade que todo mundo conhece, que é a Universidade de Columbia, em Nova York. Então, o Barnard College, ele é só de mulheres. Atualmente ele é misto também, mas historicamente era só mulheres. E quando a presidente do Barnard College entrou em contato comigo para falar que ela tinha entrado para essa lista, eu falei assim, uau, meu Deus, será? Você se sente assim absolutamente lisonjeada e reconhecida. E isso é importante para a mulher também. Não é só o homem que gosta de ser reconhecido, a mulher também gosta, né? E quando a gente vai, a gente é reconhecida. As meninas se espelham na gente, né? Então é importante mostrar para as meninas que as mulheres também têm reconhecimento, né? E aí isso serve também como incentivo para elas, né? Agora, o que eu gosto também, às vezes, também é de ganhar prêmio que não é só de mulher, né? Ah, é. Ai, com E esse, certeza. esse da revista Forbes, que foi do mês passado, aliás, ainda não vi a revista em papel, só é de pessoas, né? Nessa de mulheres, né? São as Sim. 50 pessoas acima de 50. E então, isso aí também é um reconhecimento importante ter mulheres nessas listas, mas acho importantíssimo também darmos prêmios só para as mulheres. Se os homens não nos dão os prêmios, que nós mesmas nos premiem. Então, Exatamente. e eu acho importante também mulheres em liderança nomearem mulheres para a premiação. Então, isso eu sempre faço, né? Se tem qualquer prêmio que vai ser julgado, ou você pode nomear alguém, eu vou nomear uma mulher. Porque o que acontece, sabe, Roberta, é que muitas vezes tem poucas mulheres na liderança, então a gente acaba sendo muito requisitado, né? Então não dá tempo de fazer tudo. Sim. Então, nessas horas, a gente precisa também dizer não e apontar uma mulher que possa fazer, né? Então, isso aí é que eu tenho sempre muito cuidado em fazer. Se eu não puder fazer o que eu fui convidada, né? Eu vou achar uma mulher que possa. Isso aí é um conselho para as mulheres na liderança. Sempre passem a bola para uma outra mulher. É um ótimo conselho, assim, aqui no Meninas a gente fala que a gente tem uma rede, né, que quando a gente começou as nossas entrevistas, as próprias entrevistadas foram indicando mais mulheres para serem entrevistadas e assim a gente foi fazendo, assim a gente ainda faz, e cada vez a gente vai chegando a cada vez mulheres mais incríveis, e assim vai indo, eu acho que assim deveria ser em vários espaços. Com certeza. E a gente está aí com uma nova geração de meninas querendo entrar para a ciência, já fazendo ciência. E, na sua opinião, qual é o papel dessa nova geração de meninas nas ciências? É cada vez melhor, né? Eu acho assim que a ciência ela é mesmo para homem e para mulher, né? E a gente precisa eu falo de todas as cabeças pensantes, né? A mulher ela acha soluções diferentes para os mesmos problemas, isso é normal. E temos um lado criativo diferente do homem, isso não tem problema nenhum ser diferente, né? O que a gente precisa é uma diversidade nas soluções, né? E às vezes a mulher vai ver por um outro ângulo, né? Então já estou vendo aí as meninas já fazendo essas coisas. Então
a nova geração já está aí começando a liderar também, né? Já já a gente vai ver o fruto de todo esse trabalho da gente de mentorar as meninas. E eu acho assim, eu ouvi em algum podcast que eu assisti alguma coisa, que essa nova geração é uma geração mais permissível, né? Tipo, é mais aberta, é sem muitos tabus, sem muitos medos, sem muitos preconceitos. Eu acho que isso facilita bastante toda essa construção que a gente está levando para eles, né? Tanto Com meninos certeza. quanto meninas. E ao longo da sua vida e da sua carreira, quem foram as mulheres que te inspiraram? Bom, então, quando eu entrei para a Universidade do Rio de Janeiro, né, eu tive professoras, né? Na verdade, eu nem notava muito que havia um problema de gênero, porque nós tínhamos professoras que nos acompanhavam, que davam aula e tudo mais, né? Então, essas mulheres me inspiraram, né? São 3 mulheres maravilhosas. Acho assim que elas foram além de ser professoras, né? Elas foram mentoras também. Depois na USP também tive várias professoras que foram muito inspiradoras. A minha própria orientadora de mestrado, a professora Zulema, foi assim, incrível a história dela. Então, eu me identifico muito com ela, porque ela era imigrante argentina no Brasil e eu sou imigrante brasileira nos Estados Unidos, né? Então, tem também esse lado aí, né? Que a gente é minoria 2 vezes, né? Então, há mulheres, assim, na carreira, em diferentes estágios da minha carreira que eu vejo que eu me inspirei nelas, né? Eu estava até pensando um dia muito numa francesa, o nome dela é Françoise Combes, que era uma mulher incrível, e meu orientador aqui nos Estados Unidos falava que ela era superwoman. Realmente, a Françoise era superwoman, e eu falava, o dia que eu cresci, eu quero ser que nem a Françoise. A Françoise é realmente maravilhosa, é uma mulher assim, super atuante no nosso campo de trabalho, e eu de vez em quando me encontro com ela já está com idade, mas ainda está super aí atuante. Então, usar mesmo a imagem dessas mulheres inspiradoras para nos guiar, né? E eu sempre fiz isso. Então, são inúmeras as mulheres que me inspiraram. Eu estava falando com meu marido anteontem, que eu estava lembrando de uma situação que eu fui dar uma palestra no Carnegie, um observatório muito antigo que tem em Washington, que tem um instituto de pesquisa que chama Carnegie. Uhum. E tem altos bambambãs nesse instituto. Inclusive, uma delas é uma das astrônomas mais famosas de todos os tempos, é a Vera Rubin, que foi a que descobriu a matéria escura. Mas Vera já com idade, né? E a Nancy Grace Roman, que foi a primeira mulher diretora da NASA, diretora científica da NASA. A Nancy já aposentada, eu não lembro se a Vera estava aposentada, mas a Nancy estava aposentada. E ela ia em tudo quanto é coisa da NASA, e ela ia em todas as palestras da região. Ela vivia de palestra. Ela levava o tricôzinho dela e ela ia nas palestras de senhorinha. Então, ela levava o tricôzinho e ficava lá sentada escutando as palestras. E aí eu dei uma palestra, e aí a primeira a fazer pergunta foi a Vera Rubin. Eu falei para o meu marido, quase fiz xixi nas calças, de medo, de emoção. É assim, aquele ídola, né? Vai me fazer uma pergunta, meu Deus do céu. Mas aí respondi direitinho. E a Nancy do ladinho dela, lá fazendo tricôzinho. E a Nancy é assim, era uma mulher fantástica. Ela morreu já há alguns anos também. As duas já morreram. A Nancy, depois teve um negócio no Hubble, em que ela foi homenageada, e ela tinha acabado de ser aquela figurinha da Lego. Tem um negocinho de mulheres da NASA em que ela é uma delas, né? Aí eu estava conversando com ela, eu estava apresentando ela a minha estudante, que eu queria que a Amy conhecesse ela, né? E aí a Amy estava toda emocionada, né, de conhecê-la, e aí eu falei para ela, eu fiquei sabendo da Lego, hein? Aí ela falou assim, foi o dia mais importante da minha vida, virei figurinha da Lego.
de uma simplicidade, de um carinho, de um... Sei lá, não dá nem para explicar, né? Iluminada mesmo a Nancy. E aí, depois, logo depois que ela morreu, a NASA já decidiu que vai nomear um dos telescópios, já nomeou um dos telescópios em homenagem a ela, que a gente chama de o telescópio Roman, mas é Nancy Grace Roman. E se você pudesse encontrar com a Duília do passado, entrando numa máquina do tempo, o que você diria para ela? Ai, gente, não sei. Talvez que no final dá tudo certo. Não adianta ficar muito nervosa, muito ansiosa, né? No final tudo se ajeita. Porque o doutorado é muito difícil, né, gente? Fazer doutorado é muito difícil. Então, são muitas noites sem dormir, né? São muitos questionamentos, né? E é resiliência mesmo, e um dia atrás do outro. Fazer sempre o seu melhor, né? No final dá tudo certo. Você poderia compartilhar com a gente uma meta ou um sonho? Eu acho que eu estou numa fase atualmente de pensar os meus próximos 5 anos, né? Então, os meus próximos 5 anos, eu tenho, na verdade, uma preocupação, né? Que é o caminho que a humanidade está indo de desacreditar da ciência, né? A anticiência, né? O movimento anticiência. Então, a minha meta, o meu sonho, né, nos próximos 5 anos é desenvolver um projeto em que eu vou colocar a ciência na vida das pessoas todos os dias. Então, que é isso para elas, para fazer uma geração que vai confiar em ciência. Né? Então, a gente só faz isso quando a gente tem ciência no dia a dia, né? Então, é mostrar para a sociedade, principalmente a sociedade brasileira, né, que a ciência é a salvação, que a ciência está nos salvando, e tentar parar com esse movimento de ciência, né? E eu acho que a única forma de fazer isso é através da cultura. Então, é juntar ciência e arte. Então, esse é o próximo sonho, o próximo passo, é como que eu faço para juntar ciência com arte. Então, aguardem aí que eu já estou trabalhando nisso. E agora a gente vai para as nossas rapidinhas, eu vou falar algumas poucas palavras, você tenta me dizer o que ela significa para você em uma única palavra. Astronomia. Universo. Isso? É assim? É. NASA. Foguete. Ciência. Mulher. Mulheres das estrelas. Duília. Meninas nas ciências. Sonho. E para finalizar nossa entrevista, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para as próximas meninas que queiram atuar nas ciências ou em qualquer outra área que elas sonhem estar. Bom, é assim, né? A ciência é para todo mundo. A ciência é para aquela menina e para aquele menino curioso, aquela menina curiosa. E que se você gosta de ciências, se você gosta de matemática, tem que gostar de matemática, tá, gente? Não tem como fugir disso, não. Se você não gosta de matemática, talvez não seja a ciência o caminho. Isso não quer dizer que você não possa fazer uma coisa correlata. Tem outros caminhos que você pode fazer também, que está junto com a ciência. Você pode, por exemplo, ir para a área de comunicação e divulgar a ciência, virar escritora de ciências, né? Tem tanta coisa que pode fazer, né? Então, é tentar conciliar aquilo que você gosta com a ciência. E é aquilo também que eu falei, que não precisamos de milhares de astrônomas, né? Mas nós gostaríamos que as mulheres que gostem de astronomia ou de ciência de uma forma geral sigam a carreira de ciências, né? Que ciência é uma carreira palpável. A ciência é uma carreira palpável no Brasil também, gente. Todo mundo fala, Duília, para você é fácil, né? Você mora nos Estados Unidos. Não, gente. Eu moro nos Estados Unidos, eu sou casada com um astrônomo sueco, né? Então eu não moro no Brasil. Mas se eu não fosse casada com um astrônomo sueco, eu provavelmente estaria de volta no Brasil, estaria fazendo a minha carreira no Brasil, assim como todos os meus amigos que estudaram comigo estão e fizeram.
Então, é possível fazer carreira científica no Brasil? É difícil? Mas nada é fácil, né? Se fosse fácil, todo mundo era doutor, todo mundo era cientista. Não é fácil, em lugar nenhum. E no Brasil é mais difícil? Não sei. Teve uma época que no Brasil era mais fácil que aqui, em termos de financiamento. Então, o problema no Brasil é que é cíclico, né? Os problemas são ciclos, eles vão e voltam, né? Então, é torcer aí para o pessoal votar nas pessoas corretas, dar uma lida aí nos políticos que são a favor de ciência. E votem conscientemente naqueles políticos que são a favor das mulheres, que são a favor da ciência, né? Então, essa é a minha mensagem, sigam os seus sonhos, mas também usem muito a cabeça na hora de votar, porque senão não tem muito jeito, né? Obrigada, professora, mais uma vez, por compartilhar aqui um pouquinho da sua vida, da sua trajetória de vida e de carreira com a gente. Um prazer, foi todo meu. Obrigada, Roberta, você é uma excelente entrevistadora. Obrigada. E é isso, pessoal. Logo voltamos com mais Meninas nas Ciências. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, que você pode ouvir essa entrevista também na forma de podcast, e de seguir todas as nossas redes sociais.